Aqui aguardando o pessoal entrando. Uma boa noite, né, para quem já entrou. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós estamos aqui adorando ao Senhor e aguardando um pouquinho até que o pessoal entre na live. Mais uma boa noite para todos, que Deus abençoe. Feliz de ver algumas pessoas aqui. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama ama a justiça, odeia iniquidade. descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. oh, 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 descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão nesses dias, que a a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
noite a todos. Nós estávamos aqui adorando ao Senhor e aguardando um pouquinho, né, para as pessoas irem entrando na live. E eu quero já agradecer aqui alguns amigos que eu estou visualizando aqui, que estão participando da live. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. E nós cremos que nós estamos vivendo um tempo, né, no Senhor, do qual o Senhor está levantando uma igreja remida. O Senhor está levantando uma igreja que vai restaurar a igreja. Amém? Gostaria que nós fizéssemos uma oração para iniciar essa live. Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom, nós te agradecemos pelo Teu amor, nós te agradecemos, Senhor, por esta plataforma, que através dela nós podemos falar, nós podemos estar em comunhão com os irmãos. E eu creio, Senhor, que nessa noite nós estamos aqui em comunhão, nós estamos aqui unidos como igreja, porque nós não estamos aqui no nome de um homem, no nome de uma mulher, mas nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te damos, Senhor, nessa noite, toda glória, toda honra. Nós declaramos, Senhor, céus abertos nessa noite, sobre a minha casa e sobre a vida de cada pessoa que está aqui conosco participando dessa live. Amém, queridos? Deixa eu falar para você o porquê de nós começarmos com esse propósito de estar aqui todas as quartas-feiras, né, com essa live. No começo do ano eu recebi um convite para estar ministrando em outra cidade, até na live da semana passada, da qual eu fui convidada para estar participando, né, com a pastora Cris, pastora e psicóloga, uma amiga em particular. Ela me convidou e já fazia algum tempo assim que o Senhor vinha tocando no meu coração para eu estar fazendo essas lives, mas eu confesso para você que eu não me sinto muito à vontade diante das câmeras. Quem é amigo íntimo sabe disso. Mas semana passada o Senhor falou muito forte comigo em um momento de oração, quando eu estava aqui na minha sala buscando a presença dele, e ele falou de uma forma muito específica, e eu sei quando ele fala comigo, e tem uma coisa que eu quero ser nesses dias, é obediente à voz dele. E no começo do ano nós fomos fazer essa viagem missionária. Eu já compartilhei isso, né? Mas talvez você ainda não ouviu. E nessa viagem nós precisamos usar o Waze, porque nós nunca havíamos ido para aquele lugar, né? Um lugar muito longe. E quando nós estávamos indo, eu coloquei ali no Waze o endereço, mas em alguns trechos determinados da estrada nós perdíamos a conexão. E naquele momento batia aquele receio, aquele medo de nos perdermos. Então o que eu fazia? Eu ia lá e aumentava a tela para ter uma visão geral, para saber qual seria a próxima cidade, para que nós não nos perdêssemos. E toda vez que eu fazia isso, né, o Waze mandava como resposta para que eu estivesse novamente recentralizando a rota. E naquele momento, eu olhei para o meu esposo e eu falei para ele assim: Deus está falando comigo nesse momento. E ele disse: depois eu quero saber disso, né? E eu compartilhei com ele, já compartilhei com algumas pessoas, que naquele momento o Eterno falou comigo e ele disse: nós estamos vivendo um tempo do qual a igreja precisa recentralizar a rota. Esse tempo do qual nós estamos vivendo, a igreja precisa voltar para o centro da vontade do Senhor. É um tempo do qual eu sei que muitos não se desviaram da rota,
mas no caminho eles perderam o foco. Eles estão no caminho, mas perderam o foco. Então há um clamor do Senhor nesses dias, há um clamor do Espírito de Deus para que para que os profetas se levantem e comecem como uma voz que ecoa a chamar a noiva de volta para o centro da vontade do Senhor. Nós vivemos um tempo difícil, né? Como igreja, nós vivemos um tempo do qual eu acredito que muitos foram abalados, grandes estruturas foram abaladas, homens e mulheres foram abalados. E eu quero dizer uma coisa para você, eu sei que todo esse abalo, ele veio com a permissão do Senhor. O Senhor nesse tempo, ele abalou grandes estruturas com o propósito de nos trazer de volta para o centro da vontade dele, porque nós nos perdemos como igreja. Amados, eu tenho falado isso, eu creio que nós somos a geração que mais teve revelação, nós somos a geração da qual o Senhor talvez mais falou, só que infelizmente nós não soubemos usar aquilo que nós recebemos do Senhor, porque nós usamos daquilo que o Senhor nos deu para o nosso prazer. E Deus permitiu essa pandemia, Deus está permitindo essa guerra, Deus permitiu todo esse abalo, porque esses são dias do qual Deus está abalando tudo aquilo que é abalável. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que você tenha sido abalado, ainda que você se sinta frustrado, ainda que você se sinta desanimado, aquele que te chamou, ele não se abala. E a palavra dele diz que você nele é inabalável. Então eu creio que nesses dias Deus ele está levantando uma voz profética. Deus está levantando profetas verdadeiros. Deus está levantando profetas que estão gerando no espírito. Deus está levantando nesse tempo uma igreja que não se contamina. Amém? Eu não sei se você crê nisso, mas eu estou crendo nisso. E eu sei que talvez muitos de nós, por aquilo que nós estamos ouvindo, por aquilo que nós estamos entendendo, talvez por causa da palavra da verdade, você vai deixar de ser popular. Você sabia disso? Talvez por causa da palavra que você vai liberar, segundo aquilo que os céus estão falando, você vai perder a sua boa fama. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe em ser popular, se preocupe em ser verdadeiro. Se preocupe em agradar ao Senhor. Se preocupe em falar aquilo que Deus está falando. Amados, apesar de tudo isso que nós temos vivido, apesar dos dias maus, apesar das frustrações, apesar de tudo que você possa estar vivendo, deixa eu falar para você, eu acredito na igreja. Eu acredito nela porque ela é a noiva de Cristo. Então, apesar de tudo, eu acredito na igreja. E eu sei que nesses dias há uma igreja que está adormecida. Eu não sei se você faz parte da igreja que está adormecida ou se você faz parte dos profetas que Deus está levantando nesses dias. Mas se você faz parte da igreja frustrada, da igreja que está adormecida, eu quero te dizer, levante em nome de Jesus. O Senhor está te chamando nesse dia para você voltar para o centro da vontade dele.
Deus está levantando uma voz remida. Deus está levantando nesses dias uma voz genuína, uma voz livre de qualquer contaminação. Deus está levantando uma voz verdadeira. E Deus conta com você. E eu gostaria de que nós lemos 2 textos aqui na palavra. O primeiro se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58 e o versículo de número 1, que diz assim: grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar. Até aqui. E eu oro para que essa palavra, nessa noite, ela ecoe dentro de você. Que essa palavra se torne viva e eficaz dentro de você. Que você se levante nessa noite como um chofar. Que você se levante nessa noite como uma voz genuína, como uma voz verdadeira. Deus está levantando nesses dias homens e mulheres que não são conhecidos, mas Deus está levantando nesse tempo essa voz. Então eu vou falar de novo: não se preocupe em ser popular nesses dias, não se preocupe nesses dias se você não ter boa fama. Se preocupe sim com uma coisa, em ser verdadeiro. Se preocupe em ter o caráter de Cristo. Porque ainda que todos te abandonem, tem um que nunca vai te abandonar. Ele. Amém? Eu quero agora ler outra palavra com você que se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, versículo de número 1, a partir do versículo de número 9. A palavra diz assim: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Eu pedia para o Senhor nessa semana que Ele me desse uma palavra dentro daquilo que Ele estava gerando no meu espírito. E o Senhor falou comigo sobre Ana, e eu até comentei com meu esposo, comentei com algumas pessoas sobre essa palavra, que está uma semana inteira aqui no meu espírito. O Senhor falava para mim que Ele está nesses dias levantando uma igreja como Ana. Ana era uma mulher, e a gente sabe que a mulher na Bíblia, ela representa a igreja. Então Deus está levantando uma igreja como Ana, uma igreja que está indignada, uma igreja que está entendendo o que o Senhor quer. E Ana entra no templo, e Ana não está preocupada com nada nem com ninguém. Ana vai e se prostra diante do Senhor, e ela levanta a sua voz, e não só a sua voz, mas a sua alma, o seu espírito, e ela clama ali ao Senhor, e ela chora na presença do Senhor. E o mais tremendo é que Ana, ela entendeu, e eu oro para que você entenda. Ana, ela não pediu um filho para competir com Penina. Ana, ela não pediu um filho para o Senhor, para o prazer dela. Ana não pediu um filho para o Senhor para que as pessoas olhassem para ela e não vissem ela mais como uma mulher estéril. Não, Ana pediu um filho ao Senhor
e entregou para o Senhor. Ela disse: Senhor, se tu cumprires o desejo do meu coração, eu vou te dar ele. Todos os dias ele estará com o Senhor, ele será do Senhor. E você conhece a história. Ana levanta dali e o Senhor cumpre com o desejo do coração dela. E o sacerdote Eli olha para ela e chega até ela e tem ela por uma mulher embriagada. Deixa eu falar para você. A religião sempre vai achar que você tá fora. A religião sempre vai te criticar. A religião nunca vai entender. Aqueles que estão caminhando e buscando algo para si não vão entender. A igreja que se levanta nesses dias somente com um propósito: agradar o Senhor. E eu creio que nesses dias Deus está levantando essa igreja. Por isso que eu digo novamente, eu creio na igreja do Senhor, eu creio na noiva do Senhor. Então Ana cumpre o voto. Ela leva o menino Samuel para o templo. E lá no templo ele é ensinado. E o que mais me chama a atenção é que um dia o menino Samuel está lá no templo. E ele ouve uma voz chamando pelo nome dele. E ele vai até o sacerdote, ele diz: olha, tem uma voz me chamando. E ele diz para ele: volta, porque essa voz é a voz do Senhor e ele vai falar contigo. E o Senhor chamou novamente o menino Samuel. E Samuel, um menino, ele ouviu a voz do Senhor. E eu quero dizer para você que eu creio que Deus nesses dias ele está levantando essa linhagem de profetas que estão livres de plataforma, que estão livres de contaminação, que estão livres da preocupação de ter fama. Eles querem uma coisa só: eles querem ouvir a voz do Senhor. E eu sei que tem pessoas que estão aí me ouvindo e que o Senhor está te chamando nessa noite para você ouvir a voz do Senhor. Eu sei que tem pessoas nessa noite que, enquanto eu estou falando e o meu espírito queima, o teu espírito também está queimando, porque o Espírito do Senhor está te chamando nesses dias. O Espírito do Senhor está nos chamando para sermos essa trombeta que vai ecoar nos quatro cantos da terra. Deus está levantando nesses dias uma voz, e eu profetizo que em nome de Jesus você é essa voz que Deus está levantando, uma voz remida, uma voz livre de contaminação, em nome de Jesus. Aleluia. Ana não estava preocupada com o prazer dela. Ana entendeu que ela tinha um ventre remidor. Ana entendeu que o Senhor havia chamado para ela gerar para ele. E agora eu pergunto: aonde está a igreja que entende isso? Aonde estão aqueles que estão entendendo que Deus te chamou para gerar, não para o teu prazer? Deus te chamou para gerar nesse tempo os propósitos dele. Aleluia. Deus está levantando as Anas nesse tempo. Mulheres que estão entendendo. Deus está levantando uma igreja que está indo para os pés do Senhor, uma igreja que está chorando nos pés do Senhor, uma igreja que talvez está escondida, ninguém vê, mas ela está ali chorando, porque ela continua acreditando na promessa, porque ela continua acreditando no propósito, ela continua acreditando em quem ela é nele. Oh, aleluia! E eu sei que nesta noite eu estou falando para muitas Anas, como eu sei que eu estou falando para muitos meninos que são como Samuel.
E eu digo menino, sabe por quê? Porque você sabe que no Antigo Testamento e também no Novo, as mulheres e os meninos nem eram contados. Eles eram só mais um, mas nem contado como só mais um eles eram. Mas assim como Deus levantou meninos no passado, Deus vai levantar meninos nesses dias. Deus vai levantar profetas que estão entendendo o seu chamado, que estão entendendo o propósito, e eles serão uma voz pura, livre de contaminação, porque eles vão ouvir a voz do Senhor. Por isso eu peço para você que está me ouvindo, que você esteja orando comigo sobre essas lives. Essas lives, elas vão ser uma série, e o Senhor colocou no meu coração que essas lives, elas estão sendo levantadas com o propósito de restaurar nesses dias os sentidos da noiva. E Ele colocou no meu coração que eu deveria abrir falando sobre a boca, a voz. Semana que vem eu vou estar aqui com uma pastora amiga minha e ela vai falar sobre a audição, a importância de ouvir. E na terceira semana vai estar aqui comigo uma profeta lá da Europa e ela vai estar falando sobre a visão, que o Senhor está restaurando a visão da noiva. E por diante vai. Então eu peço que você esteja juntamente comigo, orando sobre esse propósito dessas lives. E nessa noite eu queria convidar você agora para nós tirarmos um tempo de oração, porque eu sinto no meu espírito a necessidade de nós orarmos pela igreja que está adormecida, de nós orarmos por aqueles que estão tristes, que estão desanimados, que pararam na caminhada. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Espírito do Senhor nessa noite, Ele estará acendendo em você a chama. Ele estará acendendo em você novamente o desejo de se levantar como Ana. Existe uma parábola no Novo Testamento que fala das 10 virgens. Você conhece? 5 eram prudentes e 5 eram nércias. Todas elas ouviram uma voz e essa voz gritou: aí vem o noivo. E eu fui pesquisar para entender quem era essa voz. E lá naquela época, quando havia um casamento, quando estava chegando a hora de um noivo entrar, um dos convidados se levantava e ele anunciava a chegada do noivo. A gente não sabe quem é, isso é uma parábola. Mas quando eu me lembrei dessa passagem, o Senhor falou comigo: o Senhor está levantando nesses dias pessoas que nem são conhecidas. Talvez ninguém te conheça, mas o Senhor está levantando essas pessoas. E elas vão se levantar como essa voz para anunciar: aí vem o noivo. Então eu sei que eu também estou falando para pessoas que Deus quer levantar nessa noite. Pastora, mas eu estou triste, eu fui ferido, eu fui rejeitado, eu me sinto frustrado. Meu amado, minha amada, a palavra do Senhor diz que nós devemos deixar para trás as coisas que passaram e nós devemos prosseguir por alvo. Por isso que esses são dias de recentralizar a rota. Volte para a rota, volte para o centro da vontade dele. Levante a sua cabeça e olhe para ele. Ele te guiará, ele te conduzirá em todas as coisas. Eu não estou aqui com isso dizendo para você que eu não acredito em homens de Deus, que eu não acredito na igreja. Sim, eu já falei, eu acredito na igreja, eu acredito nela porque ela é a noiva de Cristo.
mas eu estou te convidando nesses dias a se levantar em meio à tua dor e fazer como Ana. Que essa indignação, que essa dor não seja para te paralisar, mas que isso seja para te levar para o centro da vontade dele. Que isso seja para te levar para o teu destino profético. Amém? Então eu convido você para nós estarmos nesse momento orando. Eu convido você para que você continue orando, né? Por essas lives, porque eu sei que há um propósito do Senhor, há um propósito independente da Patrícia, maior do que a Patrícia, porque eu só sou o canal. Eu sou simplesmente aqui um meio que ele levantou para trazer verdades que ele está gerando nesse tempo, no meu espírito e no teu espírito. Amém? Então vamos agora tirar um tempinho de adoração ao Senhor, né? Eu quero agradecer, ele não quis aparecer hoje, né? Mas eu quero agradecer meu esposo, que ele está aqui comigo, né? O meu tangedor. E nós vamos estar adorando ao Senhor e nós vamos estar orando. Ore comigo e eu creio que é noite de renovo. Eu creio que o Senhor está levantando Ana nessa noite. E Deus está levantando a partir da Ana, que representa a igreja, Deus está levantando o menino Samuel. Amém? Como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite e eu quero te agradecer pela vida de cada uma pessoa que participou comigo dessa live. Eu quero te agradecer, Deus, por aquilo que o Senhor está gerando nesses dias no nosso espírito. Obrigada, Senhor, por o Senhor confiar em nós. Obrigada, Pai, que apesar de tudo que nós vivemos, apesar de todo o abalo que houve e que ainda está acontecendo, tudo que está acontecendo, Senhor, eu te louvo porque eu sei que tem um propósito do Senhor, tem um propósito maior. E eu sei que tem pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento e você pensa aí, além do abalo da pandemia e da guerra, eu sofri um abalo grande, eu sofri coisas que eu não esperava, as minhas estruturas foram abaladas. Deixa eu te falar uma coisa, independente do que houve, Deus abalou com as nossas estruturas nesses dias com um propósito. E eu oro, Senhor, para que todo esse abalo na vida do meu irmão e da minha irmã tenha um propósito, Senhor, muito maior. Deus tem um propósito nesses dias de te levantar como uma igreja genuína. Deus tem um propósito de te levantar como uma voz profética, uma voz livre de contaminação, uma voz verdadeira. Queridos, só tem uma forma de nós identificarmos uma voz falsa. É quando as vozes verdadeiras se levantarem. Então eu oro para que a partir de mim e de você comece a ecoar nos quatro cantos da terra vozes verdadeiras, vozes genuínas, vozes remidas. Eu oro para que Deus levante os profetas genuínos que vão liberar sons como de trombeta, sons como de chofar, em nome de Jesus. Eu oro para que você te levante você nesses dias
como um ventre profético. A igreja é um ventre profético, e eu profetizo que o noivo é Yeshua, o marido é Jesus. Então não vai mais haver contaminação no teu ventre. O teu ventre é um ventre profético, e você vai gerar nesse tempo os propósitos de Deus. Você vai gerar nesse tempo os sonhos de Deus. Você vai gerar filhos para Deus, que serão genuínos, que serão verdadeiros. Então não se preocupe nesses dias com o que estão pensando de você. Não se preocupe nesses dias que você talvez vai deixar de ser popular, vai deixar de ser querido. Não se preocupe. Se preocupe somente com uma coisa: em agradar o coração dele. Se preocupe com isso. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante a tua igreja. Eu oro para que o Senhor levante aqueles que desanimaram no caminho, que o Senhor levante aqueles que estão frustrados. Eu oro para que o Senhor levante, Pai, aquele que parou, que venha sobre eles uma unção fresca nessa noite, que venha sobre eles, Senhor, uma unção, Pai, que despedaça todo jugo, a unção que despedaça o jugo, venha sobre a tua vida. Creia, você é projeto de Deus. Creia, ele não foi abalado. As estruturas da terra foram abaladas, governos foram abalados, plataformas foram abaladas, homens foram abalados, mas ele permanece no mesmo lugar. Ele é o grande eu sou, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Nele todas as coisas são, elas não serão, elas são. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu quero agradecer aqui todos que participaram, comigo nessa live. Tem pessoas aqui que eu amo demais. Se eu for citar o nome de todos, tem a pastora Júlia do Rio Grande do Sul, tem a minha amada a Penha lá do Rio, tem amigas aqui de São Paulo, né? A minha amada amiga Rita lá de Aracaju, a profeta Rita lá da Europa, a Flávia, a Joyce, né? Tem a Lidiane aqui. Eu também amo todos vocês, obrigada. A minha querida, né, a pastora do lar lá do Paraná, obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada por vocês gerarem comigo esse tempo. A Sandra, nossa, tem o Jonathan, meu filho, o Adriano, a pastora Paulinha lá do Rio, a Gabi, obrigada, que Deus abençoe todos vocês. Se eu não falei o nome aqui de alguém, me perdoa, mas obrigada, que Deus abençoe todos vocês. Eu espero vocês na quarta-feira que vem. A live vai ficar aqui. Se você lembra de alguém nesses dias que está tristinho, parado, né? Marca essa pessoa aí, coloca um comentário, tá bom? Eu amo vocês, espero vocês na próxima quarta. Lembrem de orar por mim, porque eu sou carente também das orações da igreja. E que Deus te abençoe. Eu oro para que enquanto você estiver dormindo, o Espírito do Eterno ministre o teu espírito. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que nós cansamos, nós dormimos, mas o guarda de Israel não dorme. A palavra diz que até enquanto nós dormimos, Ele dá aos seus. Então que enquanto você estiver dormindo nessa noite, o Senhor te alimente, o Senhor te fortaleça. E eu oro para que você se levante a partir de hoje. Ei, deixa eu te falar só mais uma coisa. Deus não desistiu de você. Deus nem começou ainda o que Ele vai fazer na tua vida.
Eu profetizo aqui na vida de alguns que a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Lembre-se que tudo que você viveu, tanto as coisas boas quanto as ruins, elas te geraram em Deus e elas te prepararam para esse tempo chamado hoje. Amém? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe e até quarta-feira que vem. E não esquece, marca aí o nome de alguém que você sabe que essa palavra vai estar abençoando, tá bom? Deus abençoe e até quarta-feira que vem. Beijos!